Boa noite! Boa noite! Obrigado! Estamos aqui no nosso chante treino no coletivo Bicha Cearense. Palmas para o nosso direito. Eu sou o Legendary Street do Double Seven e estamos aqui. Palmas para a Legendary Street. Estamos aqui na considerada sala do Camombi, onde muitas coisas acontecem e onde já aconteceu um chanteio semelhante a esse, alguns meses atrás. A nossa proposta é fazer algo mais ou menos parecido a gente vai falar com a nossa apenas Legendary Kali Double Seven. Daqui a pouco a gente vai falar também do Cine Cabal e a gente vai falar sobre isso daqui. Microfonezinho, chante, commentation, coisas de se fazer com a boca, no bowl. E a gente vai falar um pouco do primeiro momento com a Kali sobre a atuação dela nisso tudo, sobre como começou, sobre como está indo, sobre como vai. E primeiro eu queria pedir para a Kali se apresentar brevemente para o nosso generoso público. Boa noite! Oi, boa noite! Oi, gente, meu nome é Kali K, né? Mas todo mundo na série como Legendary Kali Double Seven, né? Comecei na aula em 2019, no final de 2019, caminhei pela Praia de Janeiro de 2020. Comecei com a carreira de estética, runway principalmente, e aí a partir de 2022 eu comecei a estudar mais commentator, comecei a ter essa ideia que commentator não é algo só de armatopeia ou de velocidade, é também sobre envolvimento de apresentar uma voz, uma opinião. E aí foi nesse desejo que eu comecei a ser commentator, assim. E aí as primeiras oportunidades, eu lembro que a primeira vez que eu peguei no mic, assim, de ter gravado, é na Bola da Noção, que é a Como Legendary Marcela fez lá em 2022. E aí foi uma das primeiras voltas que, assim, no aquecimento a gente estava pegando o mic, e aí a galera ia chegando, eu pedi que era tipo na LSS, e fazia um workshop paralelo, e a galera estava gostando muito do meu chante. E aí eu lembro que uma das pessoas que gostou muito desse chante, né, que eu fiz de entrada, foi a Vitória Double Seven, que na época era conhecida como moda, Vitória da Barona, né, da Raça Barona. E aí, no Natal de aniversário da Barona nesse ano, da Barona 3, elas me deram uma oportunidade para eu vencer as chantas de uma bola. Tanto a minha primeira oportunidade, como só acredito a minha oportunidade do Cici também, eu creio que tivesse ido a gente confirmar, mas foi a primeira vez que a gente foi chante e a gente foi chante em dupla. Foi a nossa primeira vez, a gente tem uma trajetória em browser, a gente começou no mesmo local, assim, na mesma bola. E não foi a primeira vez, e aí depois disso eu acho que a Barona 3, as pessoas começaram a ver, assim, a minha forma diferente, a gente não tinha muitas pequenas no chante. A única coisa que tinha o controle do microfone até na cena da Miranda, né, que é a iPhone e a Gaga, e aí ela fazia isso mais por ter falta de instrumento. Oi! Acho que ela não fez tanto isso por uma questão de... porque ela queria mesmo. Eu acho que foi mais por uma questão de necessidade da cena. Porque eu acho que por escolha, hoje por escolha, ela não ocupa esse local de commentator, de chanter. A gente vai ocupando mais o local de júri. Porque tem pessoas que já estudam mais a categoria. E aí eu lembro que no começo ela era a única queixante, assim.
E a maioria dos chantes que a gente tem de referência até hoje mesmo são BQs. Então, enquanto Femme Queen, eu também queria abrir esse espaço, entrar nesse espaço para minha Femme Queen deve estar em todos os locais. E aí, tipo assim, é muito estranho olhar para o microfone e a Femme Queen não tá lá, sabe? Sempre a gente pensar numa voz masculina, ou pensar numa voz de uma Bud Queen e nunca pensar outras figuras. Eu acho que é muito legal a gente fazer essa rotatividade até mesmo no microfone. Deu certo. Toma. Olha, tudo bem. Ai, chique. E aí, como eu tava falando, eu acho que a primeira referência de Femme Queen com membros da cena foi a Gaga da Glow 7, né? A nossa icon. A nossa icon, e aí tomei como referência, acho que só isso mesmo. E aí eu tô de chanter até hoje, graças à cena, a cena gostou e eu também tô amando. E aí, Baronatrix foi qual mês de qual ano mesmo? Eu, se eu não me engano, foi em agosto de 2022. 22. Qual foi a sensação nessa primeira vez que tu chegou ali no palco Passa Chanta? Lembrando agora, a primeira vez que eu fiz chanter numa ball mesmo foi na Baronatrix, mas eu tinha feito algumas movimentações também sendo chanter, porque eu sou a pessoa que fez as primeiras movimentações no G. Walter e lá a gente fazia mini balls pra acostumar a galera a esse espaço de ball. E aí eu sempre ocupava o microfone por ser a mais experiente, assim, então eu já tinha esse leve treinamento, mas a primeira ball mesmo foi na Baronatrix. E eu lembro que a primeira coisa que eu senti foi tipo, caramba, eu tenho que estar bem aparentada, eu tenho que estar bem bonita, eu não tava. Eu tenho que estar bem bonita, eu tenho que estar bem aparentada. E aí acabava que eu ficava muito nervosa, mas no final eu consegui desenvolver muita coisa. E eu lembro que nesse dia específico eu era model de uma casa na época e foi o anúncio das minhas filhas, que hoje são tipo assim, FKs que a cena cearense com certeza tem na memória, Felice, Barbie, a Della do Glow 7. Então, tipo assim, são pessoas que são muito importantes, todas Femme Queens. Então foi uma bola muito legacy, assim. E eu estar no microfone anunciando minhas filhas, nossa, acho que me deu mais power. Só uma pausa aqui. A gente não tá com o microfone agora mesmo? Se fosse o microfone, eu vou pedir pra todo mundo fazer uma rodinha Uma rodinha aqui. a gente conversa assim. Pra gente falar, nem que seja mais de perto mesmo. Não, né? Estão se achando. É igual aquele que pegou o ventilador. Pertinho, gente. Não vai tombar, você não vai me tombar. Quem é que toma tormenta, mano? Quem sentiu de você que tomar tormenta? É isso. Estava falando sobre a primeira vez que tu foi chanta, né? Sobre a sensação disso. E o que é que tu acha que mudou de principal de lá pra cá, no que diz respeito ao jeito que tu encarava o trabalho que estava no microfone? Nossa, acho que mudou muita coisa, assim. Quando a gente tá no microfone, a gente começa a ter visões e dimensões do local que comenta o processo global. Não só a pessoa que tá ali chanteando pra fazer você dançar, pra fazer, enfim. Graça, é uma pessoa que tem uma responsabilidade, que é a pessoa que vai saber na hora de chamar a atenção do produto pra se animar mais, é a pessoa que vai parar a mão pra se aplicar, dar uma informação do júri ao público. E aí, essas questões de carisma, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falei para as minhas filhas foi esse momento. Um chanteiro muito carismático, como se fosse um apresentador de televisão. É uma coisa bem simplesmente. Eu gosto de comparar a figura do comento, do chanteiro, com o apresentador do Silvio Santos, né? Porque ele era uma emissora que ele trabalhava, então ele estava como piloto, como o criador daquilo tudo, mas automaticamente ele também tinha que ter o carisma, então ele poderia parecer todo poderoso para as pessoas que estavam assistindo ele. Ele tinha que fazer as pessoas amarem aquilo, tinha que fazer as pessoas gostarem de assistir o programa. No chão é meio que isso, é essa pessoa que tem o controle da bola, que tem toda essa questão técnica por trás, ali sabendo, mas que o público não vai influenciar, não vai demonstrar, porque o carisma não vai falar mais alto. É o público, é muito melhor você levar uma risada do que você levar uma cara feia, entendeu? Eu acho que é muito subjetivo. Isso é uma parte importante também, que eu acho, porque quando você está com o microfone, a gente tem muito nas balls daqui e de vários cantos, tem meio que uma divisão de pessoa que está no chante, a pessoa que está sendo hostess, mas a gente sabe que na prática a pessoa que está no microfone, ela está
controlando o ambiente independente do que aconteça. Ela tem que falar com o público, mesmo que ela esteja só na música, mas ela tem que falar com o público também. Ela tem que meio que controlar tudo. E tu, a gente nota que é uma presença que preenche o ambiente também, sempre quando tá no microfone. Isso é natural pra ti? Ou é uma coisa que tu tem que, tipo, é meio que um processo que tu tem que aprender? Né? Não. Tem muitas pessoas que criam uma alta persona, assim. Quando eu falo persona, gente, eu falo sobre você realmente criar um novo ser. Tem muitas pessoas que depois que se vestem, depois estão ali na categoria, entram num estado assim que você de transe mesmo. Que você não consegue, por exemplo, a Mia que caminha e runway talvez não seja a mesma Mia que tá lá na casa dela fazendo o arroz e feijão dela. E eu acho que a Kali que tá no Comenta é a mesma coisa, assim. As pessoas me imaginam toda hora, tipo, chanteando, mas não é bem assim. E aí eu acho que essa minha vivência na vida real ajuda muito, traz muito contraste pra mim enquanto comentador, muito mesmo, assim. Inclusive com técnicas, com criatividade, com expansão, como eu vejo a categoria e assim, tá no microfone, sabe? É aquele momento de, por exemplo, na minha vida normal eu sou uma anônima, eu na maioria das vezes não tenho muitas pautas, muitos locais de plataforma. A Calliope não, mas a Kali ela tem muita plataforma. Então é sobre saber, tipo, equilibrar isso, sabe? Você não... Quando você tiver o poder, você não abusar dele, senão você perde seu carisma, não. Uma coisa que eu acho interessante, nos chantes que tu faz nas balls, é uma coisa que é uma geração que eu gosto de levar também, que é pegar muito da rima da coisa e de criar, tipo, coisas novas, rimas novas para trazer para a ball. Como que é o processo que tu faz para começar a criar uma coisa dessa, para levar para a ball, para desenvolver isso? Bom, eu acho que o processo majoritariamente começou assim. Essa minha proximidade com o microfone começa desde a minha infância. Eu morei metade da minha infância no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E lá é uma cidade que majoritariamente tinha muitas igrejas evangélicas cristãs. E aí, quando eu era mais nova, a minha família toda era evangélica e a gente ia pra igreja. E aí eu sempre tive esse babado de ser aparecida, né? De querer ter mais atenção. E aí, quando a gente tá numa igreja, assim, a minha conclusão foi que a gente tinha atenção, a gente tinha, querendo ou não, essa forma de ser ovacionada no palco. Quando a gente tinha um microfone, a gente tinha atenção. Quando quem tem um microfone tem a atenção do público, sabe? E aí eu peguei isso de primeira quando eu tava na igreja. E aí eu comecei a estudar na igreja, e aí pregava. Eu lembro que eu cantava muito também, então todo esse rolê de cantar veio muito da minha infância já. E aí, sim, eu achei. E aí eu fui crescendo, e aí eu sempre tive o costume com a minha mãe também, e com essa questão de cantar. Minha mãe sempre gostou de me ouvir cantar, de me ouvir cantar algumas músicas internacionais, na verdade, né? E aí, tem até uma curiosidade, o meu nome é Calliope, o meu nome social é Calliope após a minha transição, porque minha mãe escolheu, porque o significado do nome é a deusa que canta, a deusa que... uma voz bela, né? E aí ela disse que, quando ela olha pra mim, ela lembra muito disso, porque é uma memória muito afetiva nossa, que eu cante pra ela, e aí é todo esse rolê. Então, eu tava no microfone também, é uma forma de honrar minha mãe, sobre todos esses orgulhos passados, e hoje, tipo, ela tá vendo que, nossa, mesmo a gente não estando no local que a gente tava na infância da Kali, a Kali tá ocupando o microfone, tá tendo uma plataforma, tá sendo importante pra um grupo de pessoas, sabe? Eu acho que ela sente muito orgulho por isso. Eu sei que a Kali foi uma mini pastora. Bem isso. Tu cantava na infância. Bem isso, gente, mas é isso mesmo. Tu cantava na infância. Missionária. Tá na infância. Canta ainda hoje. Eu acho música muito. Eu fui criada com música internacional, né? Os meus pais, eles nasceram. Meus pais nasceram nos anos 80. Então eu fui muito criada com flashback, a gente chama de flashback, são essas coletâneas de músicas dos anos 70, 80 e 90. Então eu fui muito Aretha Franklin, eu fui muito Whitney Houston, Celine Dion, essas divas do soul e do pop internacional, que assim, voltaram a música mundialmente. Então, acho que a ajuda dos meus pais nas minhas referências também foram importantes para eu hoje gostar de, por exemplo, falar inglês, de chantear inglês, por exemplo. E sobre criar os chantes em si, né? Tipo, tem um processo específico de, por exemplo, vai que tu vem com uma ideia de letra, ou uma melodia, ou alguma coisa assim, ou tu para pensar, vai escrever ou vem do nada, né?
Bom, no começo era algo muito, porque eu também escrevia poesias, né? Algumas poesias, mas era só pra mim, nunca revelava as poesias, era muito secreto. E aí eu lembro que quando eu comecei a chatear, eu comecei a, depois de um ano, eu parei e pensei, nossa, ok, já estou estabilizada, já entendo o que é pra se fazer quando você está no microfone, mas e agora? O que vai me fazer estar no próximo nível, sabe? Ser memorável como nomes como Tanaya, como Cid, como a Gaga. Então, tipo assim, é sobre eu querer criar essa memória para as pessoas, e aí vem toda essa questão de criar novos chantes. Eu falei, nossa, por que o Cid é tão memorável no microfone? Por causa dos chantes que ele criou, não porque ele chanteou algo de alguém, mas por causa de algo que você criou. E aí eu peguei essa originalidade e falei, nossa, eu tenho que ter essa originalidade. E comecei a criar esses chantes, e aí os meus chantes é algo muito de approach. Eu venho de uma época onde o Ceará era pouco visto, e aí a galera do Sudeste e do Sul era muito assim... É muito, sei lá, gente, entendeu? Era pouco visibilizatório, eu diria que é a palavra certa. E aí o Ceará sempre tinha que esfregar na cara do resto do Brasil que a gente tinha talento. E aí hoje acho que isso é mais do que notável. E aí eu venho dessa época onde a gente sempre tinha que mostrar para as pessoas, ó, peraí, você fala de mal do Brasil, você tem que falar também do Ceará, também falar do Nordeste. A gente é uma cena que tá tão orgulho de vocês. E aí eu lembro que os meus primeiros chances foi isso, nossa, deixa eu lembrar. Isso. Nossa, isso. É uma vibe bem assim, que tipo, eu ouvi dizer de fora que as pessoas. A galera lá de fora só quer saber dizer que o Ceará não tem drama. Porque eu lembro que teve uma prova online, e aí eu lembro que duas cearenses foram pra final, e aí teve todo babado, todo burburinho sobre as gatas cearenses ir pra final de performance. Tipo assim, eram as melhores da categoria, sabe? E então meu chante vem muito disso, de uma fronte. O chante vem disso, o chante vem de você não dá um tapa na cara da pessoa, você faz um chante pra ela. É a mesma coisa do povo, você não resolve fora, você resolve na pista. Então o chante ele vem muito nessa forma de rivalidade, sabe? E eu sou muito cítrica com minhas opiniões, eu sempre fui muito caótica, assim, polêmica com tudo que eu falei na cena, sobre a minha opinião em geral. E eu acho que no chat eu não podia deixar de ser isso. Eu acho que o que me dá o sal, o gostinho, é esse cítrico, é esse afronte que eu dou, é esse. E aí, eu tô te desafiando, qual vai ser, sabe? E é sobre. Eu acho que esse chat é sobre isso. Inclusive sobre isso de afronte no chante, né? Isso tem muito a ver com uma coisa que é meio que tua especialidade também, que é a categoria Commentator versus Commentator. Que é uma coisa particularmente afrontosa. Sim, é uma categoria. Quantos seguidos agora? 7 vezes. Vou pegar. Entendo que tu tem técnicas específicas que tu vai aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Qual que é a diferença para ti de trabalhar numa bolsa do chanter e de se preparar para caminhar em Commentator? Nossa, é uma babada. Trabalhar pra bola, a gente trabalha muito com memorização, porque a gente vai trabalhar com todos os nomes da cena. Então, em algum momento a gente vai ter que chamar todas as ligas, que hoje no Ceará é mais de 10. E em algum momento a gente vai ter que chamar todas as houses, que hoje no Ceará são 15. Então, mesmo que você esteja com uma linha ali, é muito importante que você saiba o nome completo das houses, o título delas, para que dê um sal a mais. Assim, por exemplo, eu acho que, eu até falei isso pra minha mãe, né? Eu acho que o que dá um diferencial de você chanter é que quando chega uma house com um títulos muito grandes, muitas pessoas falam, ok, não vou chamar essa house pelo nome todo dela, porque todo mundo já sabe que ela tem títulos, mas não, todo mundo não sabe. As pessoas precisam saber, precisam se relembrar. A gente chama o nome da house para relembrar, sabe? Eu chamo a House of Juice Iconic, Legendary, Innovator, International, Blue Bridge, Hall of Fame House of Juice Culture, porque ela tem todos esses títulos. Então, a partir do momento que a sua house tiver esse título, você também vai lutar para a sua house ser chamada de Legendary, sabe? Então, é uma babada, é um diferencial. E aí, quando eu vou trabalhar para a bola, eu sempre penso nisso. Diferenciais de nomes, nesses chantes com nomes, principalmente porque eu vou trabalhar com os nomes, principalmente das houses. Quando eu vou para Commentator, não. Eu não... Basicamente, meus estudos de Commentator são pegar minhas músicas favoritas, que são de ritmos muito variados, e estudar elas para conseguir ter ritmos variados na minha cabeça, conseguir fazer estruturas de rimas mais velozes, menos velozes. E aí eu não costumo escrever muito, porque eu acho que isso vai atrapalhar muito a minha cabeça. Eu sou uma gata que utiliza muito do freestyle, então é o que você me der na batalha, eu vou te devolver, sabe? Vai ser tipo a sua recompensa.
Então, eu trabalho muito com o que acontece no momento, o calor do momento, acho que é muito importante, principalmente para o momento. Uma coisa muito de batalha de rima também, né? Sim. De conseguir estar presente o suficiente no momento para responder a coisa. Sim. Eu tive uma relação com muitos MCs nos últimos meses, assim, no ano de 2025, eu explorei muita cultura do hip hop, e aí, tipo assim, muitas coisas que acontecem na Ballroom foram inspiradas no hip hop, e aí a gente não percebe, e aí quando a gente vai para a cultura original dessas coisas, a gente começa a entender e começa a desenvolver. Por exemplo, quando a gente está em chant, a gente não consegue criar muitas nomenclaturas de elementos fortemente, como em runway. Mas quando a gente está numa batalha de rima, eles têm, sabe, as suas diferenças, o punch, essas nomenclaturas de punch, de ter uma rima mais acelerada, de ter uma rima mais slow. Então, tipo assim, todas essas nomenclaturas me ajudaram a também entender as técnicas que eu uso e pesquisar mais para aprimorar bem mais elas. Então, essa aproximação da batalha de rima, do hip hop, da cultura do hip hop original, me ajudou muito mesmo. E a gente falando da influência do hip hop, né, a gente sabe que na Ballroom existem muitas influências dentro da Ballroom, mas existem influências fora também. Tu pega artistas específicos, coisas que tu destacaria como influências do jeito que tu escreve chantes? Sim, eu acho que não só do jeito que eu escrevo, dos chances de musicalidade em si, mas eu acho que principalmente do jeito que eu apresento. Eu acho que uma das coisas que é mais marcantes, e as pessoas talvez não percebam minha referência, mas agora que eu consegui linkar bem, é o Breakdown de Balls. Ele é o MC das Balls, né, o Breakdown. Ele é um dos protagonistas da série também. E aí a forma que ele apresenta as Balls, assim, desde a primeira vez que eu assisti, me deixou encantada. Porque a forma que ele apresenta em si é o que faz te levar para a fantasia. Essa musicalidade de não só ver, mas conectar ouvir com ouvir. E o Breakdown faz você ir para essa fantasia de, tipo, a reação genuína dele. Então, por exemplo, quando eu tô em Face e eu vejo algo muito over, algo muito babado, eu literalmente reajo com a minha alma. É minha reação de verdade, a reação da Kali. Porque, para além de estar ali como chante, eu também sou essa ponte de comunicação da produção e do público. Então, mesmo que eu sou público, eu sou produção. Então, eu tenho que reagir a essas pessoas esperam uma reação. E a minha reação vai desencadear a reação do resto do público. Então, se eu reagir oh my god, todo mundo vai, peraí, quem é essa bicha que tá, sabe, fazendo essa chanta gritar? Quem é essa bicha que tá fazendo essa bicha se esgoelar? Então, é muito importante ter essa atenção, porque tudo isso faz o movimento da bicha ser mais legal, sabe? Eu conversando com muitas faces, muitas já me falam, sabe? Nossa, Kali, o jeito que você apresenta me faz entrar na fantasia. Quando muitas runways, o jeito que você apresenta faz a gente entrar na fantasia de ser uma modelo, uma supermodelo, ser uma super forte. Então, essa questão de você ter duas referências, como eu tenho o Breakdown, e aí muitos outros apresentadores, tem um apresentador americano que se chama Steve Harvey, ele foi por 5 anos seguidos, ou 5 anos não seguidos, mas intercalados, apresentador do Miss Universo, e aí eu sou louco por concurso de beleza, principalmente Miss Universo. E ele apresenta de uma forma muito despojada, muito cômica, ele faz piadinhas, ele faz perguntas para as pessoas rirem. Então eu gosto muito de ser essa pessoa também. Esse rolê que eu falei, equilíbrio entre o carisma e essa fortificação de, gente, atenção aqui. Quando é hora de motivação, hora de motivação, hora de bater palma e se quebrar, bater palma e se quebrar, sabe? Falando ainda de referências, a gente sempre pega muitas referências de fora, principalmente todo mundo fala do Kevin. Imagino tu também. Quem mais? Nossa, eu por incrível que pareça, tenho algumas referências, assim, na Ballroom mais europeia, eu diria, as referências são muito americanas, porque eu não sei, os americanos, eles têm esse jeito muito excêntrico de falar, eles são muito abusados, eles são muito afrontosos. E aí é uma coisa que a gente tem muito medo no Brasil, por mais que não pareça, né? Porque, tipo assim, a nossa língua, o português, ele já é muito afrontoso. Então, para você se afrontar em inglês é algo tipo, muito style. Você se afrontar, às vezes, em português pode soar muito agressivo, muito arrogante, né? Então, tem muitos chantes nos Estados Unidos que conseguem transmitir essa agressividade, mas ao mesmo tempo manter o soft. Eu lembro que, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele é o Goodfather da Mother Cartier. Ele é um provadeiro. E também tem a Goodmother da Dior, de Nova York. Gosto muito dela também. E a Precious, nossa, Precious é tipo, my goddess, sabe? Tipo, my head. E eu acho que quando a gente for pra fora, eu gosto muito do jeito que, por incrível que pareça, o West. É o
Snook apresenta muito bem. E essas voltas, últimas voltas europeias, ele tá conseguindo, tipo, apresentar muito bem. E ele se mantém uma volta de, tipo assim, gente, isso é resistência babadeira. Tipo, não chega. Referência, sabe? Referência babada. Bem, e sobre a parte física da coisa, né? Porque quem talvez nunca foi chanter no ball, talvez não imagine o quão desgastante pode ser para o corpo. E o quão importante também é se preparar para isso. Tu tem alguma rotina específica com relação a tipo, aquecer a voz, treinar, alguma dica para passar para as pessoas? Pronto. Gente, assim, no começo eu era aquela bem, tipo assim, ai, vai nessa mesmo. Só que ao longo do tempo a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo que nossas cordas vocais não vão ser as mesmas, ok? De não você fazer... Não vai ser a mesma não, meu amor. Essas cordas vocais vão fazer nova. E aí é muito importante que a gente, por exemplo, cuide da nossa voz com... Eu uso muito bala de gengibre, são muito boas. E aí tomo muito chás depois. Por exemplo, se eu tiver em trabalhos muito cansativos, volto de 4 horas e meia, eu chego em casa e me hidrato muito bem. E nebulização, assim, já teve bola, depois de bola que eu fiquei realmente rouco e tive que fazer nebulização. Então acho que uma das coisas que previne isso é tipo, aquecer a voz, trabalhar a respiração. E aí você também, esse questão de como você é chato, você tem que aprender a trabalhar essa respiração, né? Porque quando você vai estudar sobre canto e etc, você tem que entender vários tipos de voz, a voz da nariz, a voz da cabeça. E aí você controla sua respiração com base nessas técnicas, né? Então é muito importante saber disso. E tem a ver também com a capacidade de projetar a voz, né? Eu acho que tu, mais do que muita gente que faz chante, consegue projetar a voz muito, o que por si só já dá bastante impacto. Sim, eu acho que, eu não sei se tinha algo desde a infância, sabe? Eu não para pensar nisso. Sempre foi, eu sempre falei muito alto. Só que pra mim, eu nunca falei alto. Eu não sei se, tipo assim, ou eu ouço pouco, ou eu sou uma bicha que realmente fala alto, sabe? Eu não costumo de falar alto. Mas sempre foi essa bicha que foi escrachada, eu gostei de falar alto. E aí, por incrível que pareça, quando eu pego o microfone, eu falo assim, normal, do jeito que eu tô falando, você já vê a voz mais impulsionada. E aí, eu não sei o porquê, mas eu queria um dia descobrir, eu não sei se eu coloco força demais, ou enfim, mas eu não sei. Uma das coisas que eu sinto que eu tenho uma diferença é essa voz mais feminina, né? Então eu consigo alcançar agudos muito altos, porque a maioria das vezes os chanters daqui do Ceará, que são a maioria das vezes figuras masculinas, não alcançam, vão mais pro grave, né? E aí eu consigo ir mais pro agudo, e eu acho que, tipo assim, isso é uma diferença muito babada. Quando a gente trabalha o canto, a gente consegue mexer mais no agudo, no grave, e descobrir assim com a sua especialidade. É uma coisa que eu queria ter mais, inclusive, a projeção da voz. Eu queria ter todo grave, mano, mas chega. Eu queria ter o grave assim, gente. Queria perguntar agora, assim, de um modo geral, o que é que tu daria de um conselho para alguém que está se jogando agora no chance? Algo que tu queria ter dito para ti no passado? Bom, eu acho que o que eu queria ter dito pra mim no passado é que qualquer pessoa pode ser chance, sabe? A gente entra na ballroom e a gente vê esse sistema de categorias e aí às vezes nós mesmos tiramos a importância das pessoas que estão ali na produção, sabe? E aí o chanter, como eu falei, a verdade já falou, a gente pode ter uma voz sem DJ, só o chanter ali controlando a playlist, uma voz sem júri, mas eu acho que é muito possível ter uma voz sem chanter, muito possível. O chanter é essa voz que controla, que vai dar informação, que vai transmitir tudo isso pro público e pra pessoa que está performando. Então assim, se a gente chegar na cena e essas pessoas forem ensinadas que o chanter é uma figura principal e essencial para as vozes, as pessoas vão começar a se aquecer mais para isso. E eu acho que principalmente mais importante é a Femme Queen se aquecer para isso, porque, tipo assim, é uma escassez muito grande de Femme Queen que foi comentado. Eu acho que só 3 aqui no Ceará, que sou eu, a Heloísa e a Missa, lá de Sobral. Então, assim, é uma escassez muito grande. Eu quero ver mais Femme Queen, eu quero ver mais femininas. Eu sei que a Femme Queen tem criatividades, porque a gente tira a nossa história da nossa vivência. Então, eu quero ver mais Femme Queen, eu quero ver mais vivências, eu quero ver mais histórias no microfone, sabe? Tô cansada de ouvir histórias de Femme Queen, quero Femme Queen Stories. Tô brincando, gente, tô cansada não, tô cansada. Pode vir uma chance, sempre Femme Queen, sempre Femme Queen, só venha pra crescer mais. E é isso, todo mundo pode ser chance. É isso. E nesse balde também, daqui a pouco a gente vai fazer atividadezinhas para vocês também se jogarem no chante. Mas antes disso, eu queria abrir um pouco para quem tiver alguma pergunta para fazer para Karen, alguma coisa específica. Vai dar microfone, eu acho. Mas,
microfone, não. Quando tu, assim, qual a diferença que tu percebe de estar chanteando e quando você está chanteando com outra pessoa, né, que também tá no microfone? Na verdade, vocês dois essa pergunta, né? Essa divisão de o que é um chante e o que é um comentário no momento que a bala tá acontecendo. Tipo, como é essa percepção e como vocês conseguem botar essa diferença na bala. Alô? Bom, ela perguntou sobre a diferença que a gente sente na hora da bola de estar trabalhando de uma pessoa sendo um chanter e sendo um commentator, né? A minha percepção, pessoalmente, é meio radical no sentido de que eu entendo que a pessoa está no microfone, ela tem que fazer todas as funções que estão ali no microfone. Como eu estava falando antes, de você é chanter, mas fatalmente você vai ter que fazer coisas que uma hostess faz. Do mesmo jeito que a pessoa que está ali sendo hostess, em algum momento é bom que ela vê, nem que seja uma categoria estética que fez, que também deu um pouco de energia também. Eu acho que você está no microfone normal, você tem que exercer a função do microfone, sem ficar pensando muito, não, mas eu sou chanter, eu sou commentator, eu sou hostess. Eu acho que você tem que ir assim em geral. É uma coisa que quando eu tô no microfone não passa muito na minha cabeça não. Acho que tem que fazer, a gente tem que fazer. Eu penso muito assim também, é algo sistemático. Quando eu tô nas bolas, eu sinto que tem que manter essa figura de profissionalismo também, né? Por exemplo, todas as pessoas vão produzir amizades, vão ter os seus desgostos, mas quando, principalmente uma pessoa que é chata ocupa esse local do microfone, não existe desgosto, não existe inimizade. Então, tem nomes que, por exemplo, se eu quisesse eu não chamaria, mas isso chanta, então eu tenho que chamar. Tem essa responsabilidade e tem que ser com a mesma entonação que eu chamo os outros nomes, né? Então, assim, não pode ter essa distinção de tirar o microfone, fazer coisa de chante baixo, sabe? Tipo, isso pra mim é antiprofissionalismo. É você provar que você tá ali e você não é uma figura parcial, sabe? Quando você tá numa produção, sendo você hostess, jury, DJ, comentador, a pessoa que organiza as batalhas, que conta os votos, você tem que ser uma pessoa imparcial. Você tá ali trabalhando. Na maioria das vezes, hoje em dia, nas nossas produções, você tá recebendo. Então você tá sendo pago pra isso. Então você não pode agir de uma forma antiprofissional. Ainda mais com as pessoas que estão parecendo a dó, sabe? Que estão fazendo o seu trabalho rodar. Que estão fazendo você trabalhar. Então, eu acho que é algo muito babado. Assim, quando eu estou numa profissão assim, de chanter, eu estou no local profissional. Agora, quando eu estou no comentador, é o que eu te falei, eu posso ser muito mais excêntrica. Então, quando eu estou no comentador, eu não tenho medo de nada, sabe? Eu não tenho medo de, por exemplo, falar coisas cítricas, porque ali eu não estou em nenhuma produção, não fui contratada para nada. Ali é a minha figura que vai ser manchada, sabe? Não é a figura da produção específica. Então, acho que é muito importante a gente dar essa diferença. Deixa eu falar uma pergunta. Quando uma bala tem chanter e comentário, qual é a diferença que, enquanto produção, você percebe? Pronto. Em produção, o chanter, ele tá ali pra mais fazer barulhos, né? Fazer uma questão de onomatopeia. Ele tá ali pra... Então ele tá ali mais pra, por exemplo, adicionar mais batidas no beat, com a voz. Então é mais uma questão de beatbox, às vezes. E o comentador, ele tá ali mais pra rimar, então ele tá ali pra dar letra à música que é o beat. Então ele tá ali pra, por exemplo, contar a história, usar do que está na pista pra criar uma história. E aí é daí onde a gente tem. Na maioria das vezes hoje nas bolas a gente coloca muito nos flyers, né? 2 chanters, 2 comentadores. Só que aí agora que a gente tá tendo essa divisória, e a gente tá bem claro dessa divisória, acho que muitas vezes essa dúvida já foi tirada, a gente já pode colocar nos flyers, por exemplo, comentador e chanter. E saber diferenciar, sabe? Não colocar uma bicha que é chanta pra ser comentador, nem uma bicha que é comentador pra ser chanter. Tem bichas que rimam mais, tem bichas que fazem mais barulho, então saber diferenciar, bem claro. Tchau, Quem mais quer perguntar? Eu quero perguntar. Daqui a pouco. Pergunta. Ninguém quer fazer pergunta. Eu vou pedir para a nossa Leather DJ só um beatzinho de leve, porque o céu, Jesus amado. Só o beatzinho de leve. De leve. Olha aí. Eu quero pedir uma palhinha pra Kali. Só pra encerrar aqui esse momento. Eu vou nos melhores.
Xuxa, vai. Lembra daquela promessa que te fiz anos atrás? Hoje sou lenda por você, minhas filhas e pelas demais. Perguntar, vocês estão se interessando agora mais pra gente fazer uns exercícios com chante, botar a boca no microfone? Ou vocês querem se tacar? É o jeito que você Taca. Pois é. Vamos fazer os exercícios de chante? Eu quero beijar na Eu acho assim, né? Quem fosse exercitar no chão, ficaria na prova. Quem fosse jogar, se jogaria no chão. Então vamos fazer os exercícios de chante. Quem quiser se joga ao som do ambiente. Solta o som. A Kali é. Legendary. A Kali é. É. Eu que botei. Ok, quem tá do meu lado? Quem tá do meu lado aqui, ó?